Já deixa o like aqui e se inscreve. Bom, o escritório se chama AACT Advogados. Então, para aqueles que depois tiverem interesse em saber um pouco mais, é www.aact.com.br. Nós somos um escritório especializado em direito empresarial, em todos os segmentos, né? Então, por isso que nós fomos convidados hoje para conversar sobre essa situação que aqueles que assistem o Boulder estão enfrentando em relação à Vital Language. É isso aí, olha, o escritório não está lidando diretamente com esse caso, mas a gente vai dar um panorama geral aqui sobre o que acontece quando uma empresa passa por isso e quais são as repercussões, né? O que é que pode acontecer, não é isso, doutor? Isso mesmo. Então, nós recebemos aqui já algumas informações sobre o caso, fizemos aqui uma breve análise, um breve estudo sobre o assunto, né? E nos chamou bastante a atenção um movimento societário que aconteceu no início do ano. Então, as antigas donas se retiraram da empresa e pouco tempo depois, semanas talvez, depois já começaram a aparecer as primeiras queixas, as primeiras denúncias de clientes que não estavam mais sendo atendidos, né? Então, isso que gera de fato a maior preocupação do assunto, que é o devedor que desaparece, né? O devedor que some, o devedor que transfere suas dívidas para um terceiro. Então, é isso que a gente quer, dar um norte para vocês, para poder orientar aqueles que lhe assistem de como eles podem proceder em relação a isso. É isso aí. Olha, em primeiro lugar, a empresa encerrou as suas atividades no Brasil, né? Fez aquele comunicado que encerrou. Só que o CNPJ deles continua ativo. Então, Sim. existe algum prazo para eles declararem uma falência? Como é que funciona isso do CNPJ continuar ativo? Então, o CNPJ deles permanece ativo, então, juridicamente, a empresa continua viva, continua funcionando, tá bom? O que eles fizeram de comunicado é que a empresa pararia de prestar os seus serviços e encerraria suas atividades, mas isso é uma questão deles com os clientes. Juridicamente, a empresa ainda existe. Você mencionou uma questão de falência, né, ou talvez de recuperação. Para que a gente chegue num cenário de falência, de recuperação, você tem todo um processo legal a ser seguido, e que, até onde a gente tem informação pelas pesquisas que nós fizemos, isso não aconteceu, né? Então, não existe a possibilidade de que haja uma recuperação judicial em andamento ou de que haja um pedido de falência. Na verdade, o que acontece, ao que a gente consegue identificar, é que a empresa já, por alguma questão, já não conseguia mais fazer frente aos seus passivos, né? E os seus sócios optaram por interromper a operação. Mas isso não aconteceu do ponto de vista fiscal, a empresa continua existindo. O que aconteceu de fato foi que em janeiro as antigas proprietárias repassaram essa empresa para um novo sócio, e este novo sócio tomou a decisão de paralisar as atividades, mas a empresa ainda existe. A questão Entendi. é, esse novo sócio estava ciente da situação financeira que a empresa se encontrava? As sócias antigas vão responder pelos passivos que deixaram para trás, né? Acho que isso é o que interessa de fato às pessoas que estão te acompanhando agora, né? E há medidas judiciais que podem ser tomadas para tentar garantir os direitos delas. Isso aí. Agora, existe algum. Vamos supor que realmente seja um caso de falência, que a empresa simplesmente não conseguia mais cumprir ali os serviços. Existe algum prazo que a empresa poderia entrar com este processo de falência? A empresa poderia fazer um pedido de recuperação judicial a qualquer momento, né? Poderia também fazer um pedido de autofalência, mas na hora que você faz isso, você vai paralisar as atividades, vai ter que trazer todo o bem, todos os patrimônios que essa empresa possua, né, a conhecimento do juiz, a um conhecimento público. Tudo isso vai ser levantado, vai se identificar quanto você estava devendo naquele momento,
se existe uma possibilidade de continuidade da sua atividade para que você pague aqueles passivos. Se essa possibilidade não existe, aí sim você passa para o próximo estágio, que seria o estágio de falência. E aí, neste estágio de falência, esse patrimônio amealhado, né, vai ser todo entregue aos cuidados do judiciário, que vai, então, fazer a liquidação desse patrimônio, ou por uma oferta de venda, ou por uma dação em pagamento, ou por leilões, para tentar apurar o valor necessário para pagar as dívidas que aquela empresa tinha. Veja, Felipe, não tendo acesso a muitos documentos, somente as informações de internet que nós conseguimos obter com a velocidade que foi necessária, né? É necessário se identificar o porquê ocorreu essa transação, essa venda da empresa, se essa venda foi uma venda legal, se o sócio que adentrou a empresa tinha conhecimento dessa situação, se ele tem patrimônio para responder por essa situação, se ficar identificado que houve, na verdade, uma fraude aos credores em que os sócios fugiram para não assumir eventuais responsabilidades desse cenário que já vinha se desenhando, né? Então aí haverá necessidade de medidas judiciais para que se vá buscar estes sócios para chamá-los à responsabilidade daquilo que eles deixaram para trás, e aí num cenário assim, né, o patrimônio pessoal deles pode vir a ser também arrolado, porque estaríamos aí diante de um caso de fraude. Não estou com isso dizendo que é o que temos, né? Sim. Lembrando, só tive acesso a alguns documentos que vi pela internet muito rapidamente, mas se ficar constatado que é um cenário de fraude a credor, então existe sim a possibilidade de buscar esse patrimônio pessoal dessas sócias, mesmo com elas tendo ido já se desligado da empresa, porque esse desligamento também é um desligamento muito recente, e o sócio permanece responsável pelas atividades, pelos passivos da empresa que ele deixou, ainda por um bom tempo, mesmo depois de ter saído da empresa. Então é isso que a gente deve saber mesmo, porque houve um certo sumiço das redes sociais, né, dessa empresa, e a antiga sócia era uma pessoa muito pública até o ano passado, e depois essa empresa foi vendida repentinamente, e menos de 6 meses depois ela veio a fechar, né, a ter esse comunicado aí. Então, realmente, os antigos sócios também podem ser responsabilizados. Podem e fatalmente o serão, porque numa primeira análise superficial chama bastante a atenção o fato de que a empresa era tão pública da maneira como você descreveu, as sócias eram tão atuantes nas redes sociais e nos contatos com seus clientes. Em janeiro elas deixam a empresa. Para ser mais preciso, no dia 28 de janeiro vai acontecer esse registro, que eu estou olhando aqui, que eu estou com o registro aqui nas mãos. Então, no dia 28 de janeiro vai acontecer esse registro, e logo em seguida começam a aparecer as primeiras reclamações de clientes que não estão mais sendo atendidos. Então, isso não parece, à primeira vista, um cenário de uma venda de empresa e de uma transição de um negócio, né? Aquele que compra uma nova empresa, ele busca o quê? Ele busca manter os seus clientes, ele busca fomentar o crescimento do negócio, ele pode ter algum percalço no caminho, mas esse não é um percalço que acontece do dia 28 de janeiro, para de repente no dia 10 de fevereiro já ter um monte de cliente reclamando, e em maio ele anunciar que fechou. Então, Sim. A uma primeira vista, acho que tem algo ali a ser investigado. Existe uma diferenciação de tratamento desse caso, se isso vier a ser uma falência versus um golpe financeiro, vamos dizer assim? Existe uma diferenciação do que pode acontecer em relação a esse caso? Existe. Uma empresa ela pode quebrar, isso acontece com qualquer empresa. Você tem uma dificuldade de fluxo de caixa, não consegue pagar as suas contas e uma empresa quebra de forma honesta, né? Deixa dívidas de forma honesta. Isso pode acontecer. Num cenário assim, o tratamento é um. Neste cenário em que
parece estar se construindo por conta dessa transação tão repentina que acontece em janeiro, um novo sócio que surge e logo em seguida fecha uma empresa que ele acabou de adquirir, né? A gente poderia estar falando de um caso de fraude a credor. Nesse caso, a gente consegue fazer buscas de documentos, levantar provas, demonstrar que houve ali alguma, que pode ter havido ali alguma má-fé, que isso tenha sido de fato planejado dessa maneira. Aí você sai de uma esfera simplesmente de uma indenização civil, e aí você já adentra uma esfera criminal. Então aí você passa a ter um real objetivo de fraudar os seus credores. E aí você vai incidir dentro da lei penal brasileira. Então são tratamentos diferentes, são. Via de regra, o que a lei fala? Que a empresa e o patrimônio da empresa deve responder pelos seus passivos, ponto. No entanto, num cenário em que se busca fraudar o seu credor, existe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, o que equivale a dizer que a empresa, que é a caixa onde essa atividade acontece, ela é desconsiderada, ela é desconstruída, né, e o judiciário vai buscar, né, o patrimônio, através do judiciário, na verdade, vai se buscar o patrimônio pessoal dos seus sócios. Então, num cenário de fraude, num cenário de má-fé, existe essa possibilidade. Então, o patrimônio da empresa se exauriu, não existe mais nada, não dá para pagar ninguém? Não dá. Então, existe a possibilidade de solicitar isso ao Poder Judiciário, ele desconstitui a pessoa jurídica, desconsidera a sua existência, e aí ele vai buscar o patrimônio pessoal dos sócios que tenham agido de má fé. Aí você vai provavelmente me levantar, mas esse patrimônio já não existir mais? Porque lembre-se, no cenário que você se preparou, isso não existe, né? Normalmente essas empresas, elas não têm muitos patrimônios físicos, não têm bens, não tem normalmente um veículo, porque são empresas que vendem serviços e normalmente tem um computador ali, tem um aluguel de escritório, não chega a ter um bem. E como é que faz, então, para buscar esses bens? Bom, vamos sempre falar por hipóteses, né? Sim. Na hipótese de que de fato haja uma má-fé caracterizada, né? O que se vai se buscar? Então, vai se buscar a desconsideração da personalidade jurídica, como eu já lhe falei, e aí o juiz vai tirar aquele limitador que é a empresa da frente e vai buscar o patrimônio dos seus sócios. Considerando que de fato isso tenha sido fraude, e que óbvio uma fraude via de regra, ela tem momentos anteriores da sua preparação, né? Até como a gente está falando de uma saída aqui em janeiro, pode ser que de janeiro até junho, o patrimônio pessoal destes sócios já tenha sido todo diluído, ele já não exista mais, existe essa possibilidade. Então, no decorrer de um eventual processo, vai se buscar provas e documentos que demonstrem que fim esse patrimônio teve, né? Se ele foi vendido, se ele foi doado, se ele foi transferido para os filhos, para o genro, para a própria mãe, às vezes, que é o mais comum de acontecer. E aí, neste cenário, é pedido ao juiz que anule essas transferências e que determine que os bens sejam devolvidos. Então, bens que são transferidos em dinheiro, que são líquidos, normalmente são muito mais difíceis de recuperar. Mas se você tem, por exemplo, automóveis, imóveis, investimentos em outras empresas, ações na bolsa, coisas desse tipo que não se diluem com tanta facilidade, é possível sim solicitar ao juiz que declare aquelas transações como sendo ilegais, como sendo, na verdade, uma simulação de um negócio jurídico que de fato não aconteceu, e aí todo esse patrimônio volta a integrar o patrimônio dos sócios devedores, e a partir dali vai se começar uma execução das dívidas que ficarem comprovadas. Então, é possível sim, não é uma tarefa fácil, mas é possível sim ir atrás desse patrimônio onde quer que esse patrimônio esteja, inclusive no exterior. É muito mais trabalhoso, mas é possível.
Então as pessoas podem ter chances, né, de recuperar isso aí. Pode. Se E, houver patrimônio para responder por isso, pode sim. e existe alguma, pelo menos historicamente, algo que pode acontecer, alguma sanção para os sócios e ex-sócios, algo relacionado a bloqueio de passaporte, algum tipo de punição poderia acontecer com os ex-sócios? A punição mais clara assim, que pode acontecer num cenário desse são que são determinadas pelo Código Penal brasileiro, né? E aí a gente vai conseguir averiguar na hora que tiver todos os documentos na mão se é aplicável um crime contra a economia popular, se o que acontece ali é simplesmente uma fraude, ou se tem outros desdobramentos. Para cada ato, eles podem estar incidindo num artigo diferente da lei penal, que vai levar isso a penas que podem ser de detenção, de reclusão. Então, para cada crime, uma pena diferente que vai se somando. Então, existe sim esta possibilidade. Lembrando, falir uma empresa, quebrar uma empresa por uma questão econômica, não é um crime. Isso é Acontece, natural da vida do negócio. Pode acontecer e não ter nenhuma forma, nenhum tipo de má-fé envolvido nisso. sim. Planejar isso detalhadamente antes, fugir das suas obrigações perante aos seus credores, esconder patrimônio, fazer transferências fraudulentas, isso sim é crime. Então, são situações distintas, né? É claro que a gente está Lembrando falando que hipoteticamente estamos aqui. falando hipoteticamente porque ainda não tivemos oportunidade de avaliar o caso, né? Estamos simplesmente recebendo as notícias que vão chegando da internet e avaliando aqueles documentos públicos que já estão disponíveis. Mas ainda não dá para chamar isso de fato, uma investigação detalhada. Uma investigação detalhada vai permitir que a gente possa dar uma opinião bem mais sólida sobre o caso concreto. E essas pessoas envolvidas nesse caso, sócios, ex-sócios, provavelmente não estão no Brasil. Então, será que eles acabam respondendo de alguma forma? Acabariam respondendo de alguma forma? Isso depende muito de por que eles estão fora e para onde eles foram, quanto tempo permanecem lá. Então, se, por exemplo, você está diante de um cenário de uma dupla nacionalidade, né, então, porque hoje em dia a gente fala muito disso, vê muito isso na TV, né, então, ele foi para a Espanha, mas ele é espanhol, ele tem uma dupla cidadania, ele está lá como qualquer cidadão espanhol, ou na Itália, ou na Grécia, ou na China, onde quer que seja. Então, Sim. isso vai depender muito da lei daquele local. Uma vez que eles sejam processados no Brasil, de novo, considerando a hipótese de que haja a caracterização de má-fé, uma vez que eles sejam processados aqui no Brasil e sejam condenados, a corte brasileira pode solicitar à corte estrangeira que aplique a pena que seja cumprida lá onde ele estiver, ou que o mande de volta ao Brasil para que ele cumpra eventual pena aqui no país. Então, vai variar muito dos acordos que se tenha firmado entre países. Há países que não fazem extradição, há países que o fazem, dependendo da situação, dependendo da condição. Então, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, de acordo com o crime cometido, a gravidade e os acordos que tenham sido firmados entre os países onde eles estão e o Brasil. Ok. Vamos lá. Para quem passou por isso, este dano que é bom, para quem passou por essa situação, qual a melhor solução? Seria tem muita gente que fez um boletim de ocorrência, tem gente que entrou com ação individual, tem gente que está se planejando aí numa ação coletiva. Qual é a melhor opção para quem foi lesado por essa agência de intercâmbio? Bom, o boletim de ocorrência, acho que ele é sempre um primeiro passo muito positivo, porque ali você já vai formalizar exatamente o que aconteceu, você já vai ter juntado
provas para isso, e você já vai ingressar com o primeiro passo do que virá um dia a ser um processo criminal mais adiante. Ou seja, já fica clara ali a sua indignação e o prejuízo que você sofreu e a sua busca por uma justiça pelas vias corretas, pelas vias legais. Isso você consegue fazer individualmente. Aí a gente vai ter o ressarcimento daquele dinheiro que já foi pago, buscar receber de volta. Então, esse tópico é um tópico que, por vezes, fazer sozinho pode ser difícil. Por que digo isso? Porque o advogado, ao assumir um trabalho dessa natureza, ele vai avaliar as possibilidades que ele tem de ganhar, né, a dificuldade que vai estar envolvida com isso, quanto tempo isso leva, e o mais relevante no final, mesmo que demore muito, mesmo que eu ganhe, nós vamos conseguir receber? Porque existe a possibilidade de você vencer, de você ganhar, do tribunal condenar o pagamento e o devedor não ter como pagar. E aí você tem um longo período de trabalho, né, de devoção, num caso como esse, porque vai ser um trabalho certamente difícil de se fazer, e não tem uma previsão de recebimento. Então você vai ter que cobrar mais caro do seu cliente na saída, para fazer frente ao teu trabalho. Então, um processo só de uma pessoa que tem a sua viagem frustrada, com todos os problemas que uma viagem frustrada traz, talvez não dê volume para que a pessoa que já está num cenário difícil, que teve que bancar a sua viagem às pressas, do próprio bolso, de algo que já havia pago antes, ainda ter que pagar um advogado. Então, esses números não batem, isso torna o trabalho muito complicado. O que vai trazer uma solução melhor para isso é o processo coletivo, em que você junta várias destas pessoas que têm o mesmo problema, da mesma natureza, com a mesma empresa, e aí você consegue fazer isso num único processo. Então, num único processo, você vai atender a todos eles. E neste único processo, você consegue que cada um pague uma fatia desse honorário, que para eles vai representar um valor pequeno. E isso vai tornar possível que eles defendam os seus direitos. Procurar cada um o seu processo isoladamente pode tornar o processo mais caro do que o fôlego financeiro que eles vão ter nesse momento de dificuldade. Então, eu aconselharia buscar um processo coletivo para tentar diminuir os custos disso diante do risco de não receber nada, que é um risco que existe em qualquer cenário parecido com esse. Eu entendo a situação das pessoas também, que tem muita gente que acaba não procurando a justiça, né? Porque já está frustrada por ter perdido o valor e ainda fala, bom, agora eu ainda vou ter que pagar mais, né, para tentar reaver isso, e acaba não procurando o que é o justo, né? Porque se essa pessoa foi lesada, ela tem que ter o direito, ela tem que ser ressarcida, não é isso? Acaba virando uma situação meio triste, né? Dependendo de quantas pessoas você está falando, né, você tem a possibilidade de fazer isso num processo coletivo em que você junta os indivíduos um a um. Existe uma outra possibilidade, que aí se você tiver um volume muito grande de pessoas também pode ser avaliada, que é a de constituição de uma associação daquelas pessoas que se sentiram lesadas com este problema, e aí em nome dessa associação você buscar defender os interesses de todos eles, também é possível fazer isso, né? E do ponto de vista criminal, de fato, cada um deve fazer o seu boletim de ocorrência, e aí aquele advogado que eventualmente venha a assumir o processo coletivo do civil certamente terá na sua equipe um advogado criminalista que vai ficar à frente disso e vai fazer com que o processo ande, né? De novo, considerando que houve má fé quando eu falo da questão criminal. Ok. Bom, só uma outra dúvida aqui que eu tinha anotado em relação aos boletos. Olha, tem gente, eu estou inclusive neste grupo que está tratando do caso, e tem gente que estava pagando o intercâmbio parcelado e estava ali no meio das parcelas, e aí houve essa notícia do fechamento ali, né, da agência. E aí essas pessoas continuam recebendo boletos, cobranças de boletos. Então não tem que pagar, né? Não...
Não, porque já foi declarado por eles próprios, né, por meios públicos, de que as atividades foram encerradas, então a expectativa de recebimento diz que está se pagando é zero, por declaração deles próprios, né, então não deve se fazer mais nenhum pagamento. O que se pode fazer para aqueles que tenham uma preocupação maior em relação a isso, é possível, né, a distribuição de uma ação preventiva para que garanta que eles não terão, né, os seus direitos cerceados, que os seus nomes não serão incluídos em cadastros de devedores ou algo assim, por conta de tudo que está ocorrendo. Então, antes mesmo de você ser incluído nesses cadastros, é possível fazer uma ação preventiva solicitando ao juiz que te proteja de um eventual inclusão num cadastro negativo por conta disso. Então, isso também é possível se fazer. Bom, então é isso, né? Olha, quem estiver ouvindo aí, o que é que vocês acham que vai acontecer? Comenta aí se vocês acham que realmente a punição virá, o que é que vai acontecer, que a gente vai ter uma discussão aí sobre isso. E eu queria agradecer aqui ao advogado Vitor, que dispôs do tempo dele aqui e contou para a gente aqui o que é que pode acontecer nesses casos, né? E o Vitor repete aí o nome do seu escritório aí de advocacia. Tá ótimo. Para aqueles que quiserem algum contato, conversar sobre o assunto, né, www.aact.com.br. Né? Por favor, entre lá no site, vocês vão ter todos os nossos dados de contato, façam contato conosco, vai ser um prazer atendê-los. Quem sabe, de alguma forma, a gente possa ampará-los com algum conselho jurídico ou até mesmo com a distribuição de uma ação coletiva para que tenham aí uma oportunidade melhor de garantir os seus direitos. E o que é que você falaria para quem passou por isso? Você deve ver vários casos desse tipo aí no escritório. O que é que você falaria para quem está passando por essa situação? Bom, não pode perder a esperança, não pode deixar isso passar em branco, que foi mais ou menos o que você comentou antes, Felipe. Eu já estou numa situação difícil, né? Já perdi o dinheiro que eu já adiantei, estou no exterior, tive que pagar as despesas com dinheiro que eu não tinha, tive que pegar um empréstimo, poxa, agora ainda vou ter que procurar uma discussão, uma briga por conta disso. De verdade, sim. Por quê? Porque atos como esse não podem passar em branco. Acho que cada cidadão tem que ter em mente de deixar claro de que o crime não compensa. Há uma fala que infelizmente não me lembro agora aqui o autor, mas que diz claramente que o que mais incomoda não é o barulho dos malfeitores, mas é o silêncio das pessoas de bem. E as pessoas de bem não podem permanecer em silêncio, porque elas são muito mais numerosas do que os malfeitores. Então, as pessoas de bem devem se mover para um bem maior. Não falo exclusivamente deste caso, mas para a criação de uma filosofia em que todo mundo da sociedade entenda que ao agir de má fé, isso tem um preço. E isso tem que ser cobrado. É isso aí, falou tudo. E assim, o modo que eu tenho para contribuir com isso é justamente procurando manter essa chama acesa para que isso não se torne uma rotina. A gente já viu vários casos acontecerem desse tipo e eu acho que a gente tem que parar que casos como esse aconteçam pela inibição. Eu quero que as pessoas tenham vergonha de estarem envolvidas num caso desse, né? Mas é isso. Obrigado, doutor. Valeu demais aí. E é isso aí. Procura lá a AACT para quem tiver interesse. Tá bom? Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Um prazer falar com você aqui. Se eventualmente você precisar de mais algum suporte para esse ou para qualquer outro caso, vai ser um prazer atendê-lo sempre que você precisar. Pode deixar. Obrigado aí. Valeu. Vou voltar aqui com o Boulder Solo. Eu vou continuar respondendo as perguntas aqui. Para ver mais histórias assim, segue aqui o Boulder.